Em 1864, uma epidemia de meningite atingiu as fronteiras da cidade onde morava o médico Andrew Taylor Still, Missouri. Centenas de pessoas morreram, incluindo os seus 3 filhos. Sua impotência diante da tragédia levou-o a prosseguir com suas pesquisas. Ele escreveu: "Até meu coração ter sido despedaçado e dilacerado pela dor e aflição, não percebi totalmente a ineficácia dos remédios. Alguns podem até dizer que eu deveria sofrer para que surgisse algo bom, mas sinto que minha dor veio da ignorância flagrante da profissão médica." O Dr. Andrew Still é considerado o criador da osteopatia. Ele estudou o corpo em detalhes, sua estrutura e relacionamento entre a estrutura e função, e ficou convencido de que somente através da compreensão desse relacionamento se poderia atingir uma compreensão das disfunções do corpo, isto é, da doença. Em 1874, anunciou os resultados de anos de pesquisa, enumerando 3 princípios fundamentais sobre os quais basearia a prática da medicina. Primeiro, o corpo produz as suas próprias substâncias curativas. Segundo, a saúde depende da integridade estrutural. E terceiro, a estrutura viciosa é a causa fundamental da doença. Chegando a este ponto, é hora de perguntar para você, telespectador e telespectadora: como anda a sua saúde? O que você anda fazendo para prevenir ou tratar os males que agridem e minam a sua qualidade de vida? Você acredita em autocura? Você sabe o que é osteopatia? Estas e outras perguntas e respostas serão tratadas de forma super especializada no Inspirar desta edição, pois está em nosso estúdio o Dr. Philippe Manoir, que é um osteopata francês radicado no Brasil. Ele é o coordenador da Escola Brasileira de Osteopatia em Minas Gerais, diretor do Centro Internacional de Postura e Osteopatia em Minas Gerais, além de ser mestre em Ciências do Desporto, título conquistado em Portugal, e membro da Associação Brasileira dos Diplomados em Osteopatia. Falar e ouvir sobre saúde é sempre muito importante. Portanto, fique conosco, pois esta edição do seu programa semanal de qualidade de vida, o Inspirar, aqui da TV Guará, já está no ar. Pois é, seja bem-vindo a mais essa edição do seu Inspirar, programa aqui voltado para a qualidade de vida, inspiração, reflexão, autoconhecimento e, sobretudo, para a sua saúde, quer seja mental, espiritual ou física. Temos a honra, a alegria e a satisfação de receber em nosso estúdio hoje o Dr. Philippe Manoir, que é especialista em osteopatia. Como foi dito na abertura do programa, a osteopatia é uma técnica revolucionária, diferente e que vai poder lhe ajudar a curar males que você, porventura, não tenha conseguido de outra forma. Dr. Philippe, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao nosso programa. A gente está, como disse, honrado com a sua presença e nossa câmera está à sua disposição para a sua saudação inicial. Muito obrigado de me ter convidado num programa que é um programa que tenta ter uma visão ampla do corpo e da pessoa humana, porque vamos falar não de uma terapia unicamente física, mas de uma maneira de tratar o corpo como um todo, que é o mais importante. Eu espero que vocês vão conseguir entender isso melhor durante o programa. Então vamos começar do começo. Como é que o senhor explicaria para o nosso telespectador e telespectadora, de forma simples, não técnica, não tão técnica, o que é a osteopatia e como é que ela age, como funciona? Alors, como você introduziu muito bem a história, temos que pensar como que começou. Começou no século XIX com o desastre familiar, pessoal de um médico que fica desacreditando na medicina da época, não de hoje, da medicina clássica, que utilizava medicamentos muito pesados, muito fortes naquela época. E ele tentou ver se não teria uma possibilidade de tratar a saúde muito mais como um problema de equilíbrio do que um problema de trazer alguma coisa de fora para tentar restabelecer o equilíbrio. A ideia principal do Still e a ideia principal da osteopatia é que fazemos confiança à possibilidade do paciente de se reerguer, de se reequilibrar, de reencontrar o caminho da saúde.
E meu trabalho de osteopata é ajudar o meu paciente a guiar ele num caminho no qual ele vai conseguir chamar de novo todas as forças internas que ele tem para se reequilibrar e para reencontrar um equilíbrio melhor. Nós, desse programa, já trouxemos aqui várias pessoas para tratar dessa questão da terapia holística, que vê o corpo humano, a mente, o espírito como uma coisa só. E sempre que a gente abre para perguntas de internautas, uma das perguntas recorrentes, que eu vou lhe repetir agora, é de que se o corpo é capaz de se autocurar, se nós nascemos com essa condição, por que foi que perdemos? Talvez lá nos primórdios da história da humanidade, o homem soubesse aproveitar melhor essa condição. O que foi que aconteceu com a história, com o desenvolvimento da raça, da cultura, que nós andamos perdendo essa condição de, primeiro, identificar as doenças, os sinais do corpo, ao mesmo tempo que ouvir a sua orientação, a orientação do corpo para se autocurar. O que aconteceu então na história do homem para haver esse desengate? Na história do homem, vai ser uma conversa muito longa. O que me interessa é a história da pessoa que vem me ver, a história do paciente. O que, na vida desse paciente que é na minha frente, o que aconteceu para que ele perde esses equilíbrios. E vou fazer uma série de testes muito concretos, muito precisos, para saber o que da estrutura dele, da estrutura musculoesquelética, da estrutura das vísceras, da estrutura da fáscia, o que está desequilibrado e o que faz que tensões excessivas numa região vão ter uma consequência numa outra região. Porque o paciente vai vir com uma história, ele vai me falar, isso dói, ou isso me incomoda, ou isso... Ele vem com uma queixa. Meu trabalho é entender bem com o paciente como entender essa queixa em termos de desequilíbrios de estrutura e o que eu posso fazer para melhorar essa estrutura para que ele reencontre um novo equilíbrio. E qual a duração? Quanto tempo, digamos que o paciente vai lhe procurar e consiga resolver o seu problema. Esta cura, entre aspas, ela dura quanto tempo? A pessoa tem que voltar outras vezes ou ela pode se considerar curada? Como fica o pós-tratamento da osteopatia? Sim. A saúde é um equilíbrio. Você pode utilizar a palavra cura, claro, mas é muito mais reencontrar um equilíbrio. E esse equilíbrio é uma conquista constante. Você não faz um milagre e pronto. Você tem que ajudar seu paciente a ter um melhor equilíbrio, o que se faz em algumas sessões, mas depois você tem que ajudar esse paciente a ter melhores hábitos de vida, a ter uma melhor maneira de utilizar o corpo, o esporte, etc. E eu utilizo essas diversas coisas. Então, um tratamento de osteopatia dura algumas sessões para permitir realmente reequilibrar a estrutura e depois, se possível, se eu tenho um bom resultado, eu ajudo o paciente a reequilibrar, a ter hábitos melhores, uma melhor, o que se fala em francês, a higiene de vida, para tentar ter uma continuação da reequilibração que eu fiz. A palavra osteopatia me chamou a atenção quando eu li a pauta do programa, porque me remeteu a ossos, né? Osteopatia. E de repente, lendo um pouco mais, entendi que há este equilíbrio músculo-esquelético. Então, a primeira impressão que eu tive é que a coisa era mais direcionada para males que atacam os ossos, ou coisa parecida. E não, eu estou vendo que não é. Então, a pergunta que eu lhe faço quais são qual é a procura mais comum das pessoas? Quais são as queixas pelas quais as pessoas lhe procuram como osteopata? Sim. Primeiro, só para o termo osteopatia, entenda que isso se produz no século XIX, que diversas formas de medicina concorrentes se criam. Homeopatia, osteopatia, alopatia. As três palavras não falam de patologia, eles falam como tratar as patologias utilizando a estrutura. Essa é a ideia do Still. Still era muito interessado na questão do duro.
na questão dos ossos, a questão da estrutura, vista do ponto de vista essencialmente do osso, do que é duro. É por isso que ele chamou isso osteopatia. Ele poderia ter chamado isso de uma outra maneira. Na verdade, o que queremos é encontrar a causa do desequilíbrio. E na Suíça, por exemplo, hoje não se fala mais de osteopatia, se fala de etiopatia. Significa como tratar o desequilíbrio da pessoa tentando entender a causa mais antiga. E quais são as queixas mais comuns do seu consultório, doutor? A maioria dos pacientes, nós somos no Brasil e a osteopatia está bem enquadrado dentro dos programas de fisioterapia. Então, a maioria dos pacientes vem depois de uma filtragem feita pelo médico que já eliminou as contraindicações graves. Claro que não vamos propor um tratamento físico com alguém que tem um câncer da coluna, não sei o que, etc. Então, depois dessa filtragem que elimina as contraindicações, a maior queixa é da coluna, das grandes articulações, mas também as queixas de funcionamento visceral. A principal sendo os problemas de conflito no hiato, de refluxo, de coisa que incomoda a questão do estômago. Também, uma boa parte, quando você começa a ter uma clientela um pouco ampla, que entenda o valor da osteopatia, também tem uma boa parte de pacientes, mulheres, que têm problemas de lombalgia ligados com um problema feminino, do aparelho reprodutivo feminino. São as queixas mais comuns principais, a coluna, as grandes articulações e as vísceras. No próximo bloco, o Dr. Felipe vai continuar conversando conosco sobre a osteopatia, e a pergunta para que ele fique pensando e você fique na expectativa é exatamente sobre as limitações da osteopatia. Como você pode ver, esse programa vai ser muito útil para a sua saúde. Portanto, se eu fosse você, não saía daí não. Voltamos já já.